os dias das nossas vidas, precisamos participar de alguma negociação, desde qual filme assistir com um amigo até a compra de um carro novo. Tão presente no cotidiano, a negociação também é parte central da vida política e diplomática. Nas relações internacionais, processos negociativos são essenciais para alterar relações de poder, promover desenvolvimento tecnológico, acabar e começar guerras e os mais diversos cenários inimagináveis. Existem diversas técnicas e métodos de negociação, além de muitos conceitos-chave para entender o que está ocorrendo em um desses processos. O vídeo de hoje vai explicar como funciona um método de negociação baseado em interesses. Para facilitar na explicação, a gente vai usar um exemplo de negociação tirado da série The Handmaid's Tale. A série está na sua 4ª e penúltima temporada. Ela é baseada num livro de mesmo nome da autora Margaret Atwood. Repleta de cenas que envolvem os mais diversos tipos de negociação, a série conta a história de Gilead, que é o país onde ficava o antigo Estados Unidos e que depois de uma série de golpes se tornou uma teocracia machista e patriarcal. Essa sociedade é encabeçada pelos comandantes, que são homens ricos e poderosos, que foram os grandes responsáveis pela estruturação social dessa nova nação. As suas esposas são mulheres submissas, quase todas estéreis e proibidas por lei de trabalhar, estudar e até mesmo de ler. Para garantir o crescimento populacional de Gilead, existem as aias, que são mulheres férteis que são sexualmente escravizadas, designadas para servir os comandantes, performando durante o período fértil delas uma cerimônia sagrada de concepção, onde ela é segurada pela esposa e estuprada pelo comandante. Isso se repete mensalmente até que a aia consiga engravidar, e depois que ela dá à luz, ela é transferida para um próximo comandante. Na série, a gente acompanha especificamente a trajetória de June Osborne. Ela foi capturada enquanto tentava fugir para o Canadá com seu marido e sua filha de 6 anos. O marido dela, Luke, conseguiu fugir, mas June foi capturada como aia e a sua filha Hannah foi enviada como filha adotiva para a família de um comandante. June, então, foi designada para a residência do comandante Fred Waterford, um dos principais líderes de Gilead naquela região, onde ela acabou sofrendo diversos abusos por parte dele e da esposa Serena, além, claro, dos estupros. Então June logo se juntou à resistência e passou a lutar como podia para se ver livre daquele lugar e tentar recuperar a sua filha. Depois de vários acontecimentos, inclusive depois de ela ter um bebê que ela conseguiu tirar de Gilead, June foi redesignada para a residência do comandante Joseph Lawrence. Naquele momento, ele não ocupava nenhum cargo de poder, mas ele tinha sido um dos grandes idealizadores dessa nova sociedade. Só que o Joseph ele acaba simpatizando com a June. Inclusive é ele que ajuda a tirar a bebê de June de lá e algumas outras aias. Então, vamos ver no vídeo uma das cenas de negociação mostradas pela série. Essa cena se passa durante a 4ª temporada da série. Nela, a June conseguiu fugir de Gilead e ela já está no Canadá junto da sua família e outras aias que escaparam. O comandante Fred Waterford e a esposa dele estão presos no Canadá e estão sendo interrogados por Mark Tuello, um membro do governo estadunidense exilado no vizinho mais ao norte. Tuello tenta negociar a liberação de Waterford em troca de informações sobre Gilead. Toda a situação acaba irritando muito June, que queria ver o seu abusador punido por todos os crimes que ele cometeu, tanto contra ela quanto contra outras pessoas, e essa situação acaba motivando um pedido de negociação, que é a cena que a gente vai mostrar. A negociação ocorre entre a June, o Tuello e o Lawrence. Ele, que na 4ª temporada já tinha recuperado uma posição de poder em Gilead, que ele acabou alcançando com uma brecha de poder que foi gerada pela captura de Waterford. Nessa mesa de negociação, a gente pode considerar que o objetivo de todas as 3 partes é a posse de Fred. You spoke to him directly? Yeah, the embassy arranged the call. And he personally guaranteed safe passage? Yeah, he did. All right. June Osborne, as I live and breathe. Joseph. Thank you for coming. Oh, it was such an intriguing offer. How could I resist? So, you want to make a deal for Fred? Deal. He's not a used Subaru. He is my fellow countryman, lost and far from home. Mr. Twelve, we just want to get Commander Waterford, Fred, home. I'm sure you would. Waterford is talking and you're scared. No, he's having a crisis of faith. It'd be a mistake to
rely on his words. Thank you for the warning. You said he's been talking. He's already been helpful. Yes, he has. And we hope he will continue to be an asset. We would be willing to discuss a range of monetary policy changes. Commander Lawrence, you are wasting your time. Joseph, don't be a dick. It's worth a shot. Do have another off. Trade, if you will. Michelle Torrance, Courtney Tan, Adrian Gedney. 22 of these women worked with the resistance. Isn't that right? Yes. We thought they were dead, most of them. Well, good news then. And you can save them. And we can bring our brother home. I get that Fred Waterford is giving you information that you feel will save lives. I get that. But these are the lives you're trying to save. And you cannot say that Fred Waterford is worth more than these women. These 22 women. You can't say that. I will take it to my boss. Oh, good. Thank you. A gente consegue observar que cada parte possui posições iniciais bem diferentes. A June quer que o Waterford seja punido pelos seus crimes. Por isso, a posição começa em não querer de forma alguma que ele seja liberado. Mark quer que ele continue delatando os comandantes de Gilead, mesmo que em troca ele acabe tendo que liberar o ex-comandante. Sendo assim, a sua posição inicial é manter Fred sob seu controle. Já o Joseph quer deter o Fred para impedir que mais delações acabem acontecendo e cheguem até nele. Fora que a liberdade do Fred ainda pode gerar problemas para os planos de Lawrence em Gilead. Afinal, Fred já havia aceitado delatar tudo que ele pudesse em troca da própria libertação da prisão dele no Canadá. Então a posição do Joseph é de não aceitar que Fred continue preso com Tuelo. Ele precisa recuperar Fred em Gilead, evitando mais delações e tendo a chance de controlar o ex-comandante. Na negociação, Lawrence começa oferecendo a troca de presos, 22 mulheres que estavam detidas em Gilead, por Fred Waterford. Por mais que June queira Fred punido, ela se coloca a favor da troca. Ela convence Tuelo de que se o objetivo dele é obter mais informações para salvar vidas, trocar o Fred por 22 vidas também seria cumprir esse objetivo. Mesmo relutante, o Tuelo aceita o acordo. Nesse momento, a gente consegue observar que June e Tuelo cedem a sua posição inicial sem nenhum tipo de barganha. O que os dois fazem é identificar nessa situação uma configuração de negociação que melhor sanava seus interesses. Sendo assim, nesse exemplo que a gente escolheu, as personagens utilizam com objetividade o princípio do método de negociação baseado em interesses. Esse método se baseia em negociar a partir dos interesses e das necessidades reais de cada parte, e não a partir de uma posição fixada e que só vai sendo conciliada. No cotidiano, a gente costuma chamar esse tipo de negociação de barganha ou pechincha, mas que em caso de negociações internacionais, ela acaba não se resumindo só à negociação de preço. Aqui cabe ressaltar que o que é um interesse e uma posição. Interesses são definidos como necessidades, desejos, objetivos, ou seja, os interesses são o que as partes que estão negociando desejam, querem. Já uma posição é o que elas dizem querer. Então, quando a gente fala de posição inicial, a gente pode entender que são os termos de partida de uma negociação. Então, voltando agora para o método, a cena representa muito bem ele porque as partes optaram por não se fixar em posições, mas em analisar quais seus interesses e agir de acordo com eles. Por mais que June quisesse a punição de Fred e Tuelo, as informações que ele tinha para dar, o principal interesse dos dois na série, era salvar a vida do máximo de mulheres que estavam sofrendo sob o sistema de Gilead. Os dois abriram mão da sua posição inicial, assim que um fator novo se revelou benéfico para o interesse deles. Não fazia sentido se prender a uma posição inicial e correr o risco de manter 22 mulheres presas em Gilead. Ou seja, as posições foram definidas a partir de necessidades prévias. Necessidades e necessidades que eram maiores do que essa negociação específica. Fazia parte de um cenário maior. Então, o acordo que tem que ser
tem que ser definido nessa negociação, ele tem que ser o que melhor atende a essas necessidades, não as posições. Então a gente pode entender que essa negociação ocorreu e ela só pode ser realizada com sucesso porque as 3 partes entenderam que as suas posições respondem aos seus interesses, e não o contrário. Acaba sendo comum que as posições guiem os interesses em negociações cotidianas e até em negociações internacionais. Só que isso é extremamente contraprodutivo em termos de resultado prático. E se os resultados práticos não forem os melhores, não tem como a gente considerar que a negociação em si foi um sucesso. A gente precisa se afastar de vícios e práticas comuns em processo de conciliação e adotar uma metodologia que valorize o que realmente importa, que são os interesses que deram partida a toda a negociação. Esse é só um dos diversos métodos e visões que existem sobre uma negociação. A gente focou aqui em um contexto de negociação internacional, mas negociar baseando-se em interesses e não em posições é uma forma eficiente de melhorar os resultados das pequenas negociações que a gente precisa fazer todos os dias da vida.